Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um vídeo sobre teses trabalhistas que podem ser cobradas na prova de segunda fase de Direito do Trabalho. E eu escolhi hoje falar sobre rescisão indireta, vem comigo. Rescisão indireta. É muito comum o aluno ter algumas dúvidas acerca de como elaborar a tese de rescisão indireta. Eu já vi dúvidas de pessoas achando que rescisão indireta era uma peça, quando na verdade é apenas uma tese em reclamação trabalhista. O aluno identifica que tem uma rescisão indireta no enunciado, mas ele acha que a peça de rescisão indireta não existe a peça rescisão indireta. Rescisão indireta é uma tese dentro de uma reclamação trabalhista, que é aquela petição inicial em que o aluno vai pleitear os direitos trabalhistas do desempregado em juízo. Muitas vezes, nada impede que seja o empregador numa reclamação trabalhista, mas isso é tema para outro vídeo. Bom, então vamos falar sobre a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? A rescisão indireta é uma faculdade do empregado romper o contrato por justa causa quando o empregador praticar falta grave, elencada no artigo 483 da CLT. Por aí a gente retira alguns pontos importantes desse conceito. Primeiro, é uma faculdade. O empregado ele pode ficar sofrendo lá falta grave e eternamente não apresentar rescisão indireta. É uma faculdade dele romper o vínculo empregatício. Pode ser que ele precise muito daquele emprego e não queira rescindir o contrato. Ele é obrigado a pedir rescisão indireta? Não. Ele pode tomar até outras medidas lá no contrato de trabalho dele, outras medidas, inclusive judiciais, sem que ele queira rescindir o contrato de trabalho. Na prova, muita atenção. Às vezes, o enunciado vai narrar uma situação completamente desagradável para o empregado, que ainda tem um vínculo de emprego ativo. Isso não significa necessariamente que ele quer romper o contrato de trabalho. Às vezes, não. Então, como é que você vai identificar que tem a tese de rescisão indireta? Além de o cometimento de uma falta grave pelo empregador, é preciso haver no enunciado a intenção do empregado de não trabalhar mais na empresa. O enunciado vai dizer isso de alguma forma. Assim, o fulaninho comunicou, te informou que não tem mais intenção de trabalhar, que não deseja mais retornar ao trabalho, tendo em vista a falta grave do empregador. De alguma forma, o enunciado deve mencionar o fato do empregado não querer mais trabalhar lá. Caso contrário, não peça rescisão indireta. Ah, mas eu vou pedir porque vai que tem. Fica a seu critério. Não recomendo porque você está mostrando para o examinador que você não sabe, o que não vai tirar pontuação nenhuma, mas você vai perder tempo, você vai perder espaço e aí, indiretamente, isso pode refletir numa tese que não coube, numa tese que não teve tempo de você elaborar. Então, não é recomendado. Esse negócio de na dúvida faz, mas é preciso considerar algumas situações, certo? Mas você não vai ter dúvida. O enunciado vai dizer quando é ou quando não é rescisão indireta. O empregado quer continuar com o vínculo ou quer rescindir o vínculo de emprego. Se ele não quiser continuar trabalhando, aí sim você vai abrir a tese de rescisão indireta. A gente precisa verificar lá no artigo 483 quais são as hipóteses de falta grave. E de acordo com o artigo 483, e eu espero que você tenha ele já marcado na sua CLT, caso contrário, marque agora, porque é muito importante, estabelece o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Quando fala pleitear a devida indenização, a gente está falando de, às vezes, verbas rescisórias de caráter indenizatório, como aviso prévio, e também, dependendo da falta, alguma indenização por dano moral, dano patrimonial, que porventura o empregado tenha sofrido. O que te importa, nesse artigo 483, são as hipóteses de rescisão indireta, que você vai ter que mencionar explicitamente na sua fundamentação.
A primeira delas é quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Exemplo: serviços superiores às suas forças, força física ou força intelectual. Às vezes o empregado foi contratado no escritório de advocacia para atender telefone e, de repente, ele nem é formado em direito e o advogado quer que ele faça um recurso. Não pode. Ou ele era contratado para descarregar caminhão. Carregava ali sacos de arroz. De repente, o empregador manda ele carregar 3 sacos de cimento. E ele não aguenta. Serviços superiores às suas forças. A gente tem ainda defesos por lei. Imagina, o que é defeso por lei? É proibido. Então, o empregador determina que o empregado realize, além do que ele é contratado, algumas funções proibidas. Também o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho. A gente pode falar de atividades ilícitas. Por exemplo, imagina um segurança do empregador e o empregador pede para aquele segurança matar determinada pessoa. Defesa por lei. Está excedendo, né? Além de violar a lei, cometer um crime. Ele pode considerar, então, rescindido o seu contrato de trabalho. Contrários aos bons costumes. Imagina que a secretária do executivo lá, o executivo manda que ela faça alguns servicinhos sexuais para atrair cliente. Contrário aos bons costumes. Ou alheios ao contrato. É contratado um empregado como professor e o empregador manda que o professor vá na casa dele fazer almoço. Alheios ao contrato. Certo? A linha B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O que é rigor excessivo? É uma conduta desproporcional do empregador. O empregado cometeu um erro de português num relatório que ele entregou. E aí o empregador vai e suspende o empregado por 3 dias. Ou, durante o trato mesmo, ele é considerado com rigor excessivo algo desproporcional que os outros empregados da empresa são tratados. Rigor excessivo. A linha B. Correr perigo de mal considerável, correr perigo manifesto de mal considerável. Risco. Atividades perigosas. Cuidado, não confunda com atividade insalubre com atividade perigosa. Aqui é, por exemplo, a patroa que manda a empregada doméstica lá no 35º andar limpar a vidraça pelo lado de fora sem nenhum EPI. Correr perigo manifesto. Como é que é? Correr perigo manifesto de mal considerável. Eu troco a ordem dessas frases. Um risco desproporcional, desnecessário. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aqui tem um monte de hipóteses, né, gente? A principal delas é o atraso no pagamento de salário. Pode atrasar o pagamento de salário? Não. Existe uma divergência aí se precisa de atrasar por 3 meses ou por um determinado período de tempo. Na verdade, a lei não determina. Diz que o salário deve ser pago normalmente. O não pagamento de salário é considerado falta grave. Agora, cuidado. O não pagamento de salário é considerado falta grave. O não depósito de FGTS depende. Tem juiz que considera, tem juiz que não considera, não vai cair na sua prova. O atraso, o não pagamento de horas extras, tudo isso você vai pedir na rescisão contratual. Não é motivo de rescisão indireta. Rescisão indireta guarda atraso de salário. Letra E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa e sua família, ato lesivo à honra ou à boa fama. Aqui a gente inclui o dano moral, o assédio moral que a pessoa sofre, até assédio sexual dentro dessa prática aqui do empregador. A linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou da ordem. Então é agressão física do empregador ou de algum outro empregado contra o seu cliente. E a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do seu salário.
que acontece aqui? O empregado recebe por produção, por tarefa, por peça. E aí o empregador, o que ele faz? Eu quero pagar, quero que esse empregado desista do emprego. Encomendava 100 peças por mês, de repente encomenda 3. Reduz sensivelmente. Pode pleitear a rescisão indireta. Certo? Então, na hora da prova, você vai identificar uma dessas hipóteses presentes no artigo 483 e vai ver em qual a linha se encaixa. Aí você monta a peça, fato, fundamento, pedido, sempre lembrando de contextualizar. Agora, temos um detalhe importante. Na sua tese, agora sim, na sua tese, você precisa demonstrar os requisitos. A gravidade da falta do empregador. A falta tem que ser grave o suficiente para gerar o rompimento do contrato, né? Tem que ser imediato, atualidade ou contemporaneidade. Senão fica configurado o perdão tácito. Então, essa falta ela não pode ser alegada 5 meses depois. Né? O empregador cometeu uma falta grave e aí 5 meses depois o empregado vai tentar rescindir. Não tem a imediatidade. Aqui, quando a gente fala em teoria dos fatos determinantes ou da vinculação dos fatos, nada mais é do que a gente falar de nexo de causalidade. O fato, a falta grave cometida pelo empregador tem que ser aquela que vai ensejar a rescisão indireta. Nexo de causalidade. E, por fim, não ter havido perdão tácito ou expresso, certo? E aí, o que você vai fazer? Na reclamação trabalhista, você precisa apontar a falta grave cometida pelo empregador, você vai requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho e o mais importante, né, abaixo na CTPS, e o mais importante, as verbas rescisórias devidas ao empregado. Sabe por quê? Na verdade, o empregado ajuiza a reclamação trabalhista com o pedido de rescisão indireta, não é para rescindir o contrato de trabalho, porque isso ele pode pedir demissão, ele pode rescindir o contrato de trabalho. Ele ajuiza a rescisão, a reclamação trabalhista com o pedido de rescisão indireta para pleitear as verbas rescisórias devidas, como se o contrato tivesse sido rescindido por iniciativa do empregador. Ou seja, é fundamental que, além de pedir a rescisão direta, você também peça as verbas rescisórias devidas, porque a banca vai pontuar mais ou menos um 0,6 para a tese de rescisão direta e vai pontuar cada parcela. Cada parcela. Se você deixar de fazer uma, você perde 1/10. Quando caiu rescisão indireta, a tese de rescisão indireta na reclamação trabalhista, a banca pontuou a tese da rescisão indireta e pontuou cada verba rescisória. Aviso prévio, saldo de salário, multa do artigo, multa do FGTS de 40%, todas as verbas rescisórias devidas, a banca atribuiu pontuação. Então, é fundamental que, além de fundamentar a rescisão indireta, você também peça as verbas rescisórias, assim como eu vou te mostrar agora. Rescisão indireta. Nos últimos meses, a reclamante passou a sofrer assédio moral dos seus superiores hierárquicos, com o intuito de forçar a empregada a pedir demissão. Mesmo após relatos do ocorrido ao setor competente, a reclamada permaneceu inerte, compactuando com o assédio. Olha só que falta grave cometida pelo empregador. Nos termos do artigo 483 da CLT, ocorrerá a rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador praticar falta grave contra o empregado. A linha E do mesmo dispositivo legal considera como falta grave ato lesivo à honra do empregado. Tendo em vista várias ofensas praticadas contra a honra da reclamante, a empregada faz jus ao pedido de despedida indireta. Está aqui fundamentado e contextualizado. Diante do exposto, requer a declaração da extinção do contrato de trabalho, bem como a baixa na CTPS da obreira. Gente, é importante pedir a baixa por quê? Porque ela saiu da empresa, ajuizou a rescisão indireta, mas a CTPS dela não foi baixada. Então, ela vai pedir a baixa na CTPS, junto com a declaração da extinção do contrato de trabalho. E aí você vai abrir uma outra tese de verbas rescisórias. Tendo em vista o término do contrato de trabalho na modalidade rescisão indireta, são devidas à reclamante as seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas mais 1/3, se tiver, no seu caso concreto, férias proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, multa de 40% e as guias para levantamento da FGTS e do seguro-desemprego. Diante do exposto, é que era a condenação da reclamada ao pagamento das verbas acima no valor D.
pode fazer juntar a rescisão indireta e aqui em seguida falar, sendo assim, diante do exposto aqui era a declaração de extinção do contrato de trabalho, bem como abaixo na CTPS da obreira e a condenação da empresa a pagar saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, multa e guias? Pode. Agora, a gente tem que entender uma coisa. As correções da banca têm se mostrado bem problemáticas. E aí eu te pergunto, você quer fazer certo, mas ter que brigar com a banca, reconhecer que você fez algo lá no recurso, correndo o risco da banca nem olhar? Acredito que não. Então, para evitar dores de cabeça, gente, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, não adianta brigar com a banca enquanto você está fazendo prova. Deixa para brigar depois. Enquanto você está fazendo prova, você tem que se submeter àquilo. E como que a gente pode fazer, já que a gente gostaria que tivesse a correção justa, mas não é isso que acontece muitas vezes, o que a gente pode fazer? O máximo possível para a gente fazer aquilo que a banca quer que a gente faça. Fazer de forma com que a banca pontue aquela tese, aquilo mais destacado e evidente possível. Quando você faz tudo numa tese, só pode acontecer de quem está corrigindo a sua prova não visualizar a tese. Então, por isso que eu recomendo você sempre separar. Vai pontuar junto, vai pontuar separado, ou pelo menos deveria. Mas quando você faz a tese de rescisão indireta e logo em seguida faz a tese das parcelas devidas, você diminui o risco do examinador não ver que você fez a tese. É por isso que eu falo sempre para você fazer o mais separado, individualizado possível, para ficar na cara do examinador. Que aí até na hora de fazer recurso, fica mais fácil. Tomara que não precise. Seguindo, isso na reclamação trabalhista, mas pode ser que tenha rescisão indireta na contestação também, por que não? Uma reclamante ajuda a reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta. E aí cabe a você comprovar, alegar, fundamentar que não houve falta grave por parte do empregador. Olha um exemplo. Você vai indicar o não cometimento de falta grave por parte do empregador e requererá improcedência do pedido. Olha só. O reclamante pleiteia a rescisão indireta do contrato de trabalho ao argumento de exercer funções alheias ao contrato de trabalho. Sem razão ao reclamante, a empregada foi contratada na função de secretária desde o início do seu contrato de trabalho, é responsável por servir café aos clientes da reclamada. Servir café está... Isso aqui está errado, hein? Servir café, se estar aqui, está... E se está sobrando. Servir café aos clientes está inserido nas funções para as quais a empregada foi contratada, conforme cláusula contratual. Sendo assim, não se considera atividade alheia ao contrato, conforme prevê o artigo 483 da CLT. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Tá vendo? Quando a gente fala em contestação, você vai demonstrar que aquela falta grave não foi cometida. Por que aqui não foi cometida? Porque ela servia café e café está inserido nas funções de secretária. Portanto, não é considerado uma função alheia ao contrato. Por isso, não é devida à rescisão indireta. Então, é isso. Se você está representando o empregado, você vai demonstrar o cometimento de falta grave por parte do empregador, pleitear a rescisão indireta e as verbas rescisórias devidas na rescisão indireta. Se você está fazendo a contestação, você vai demonstrar o quê? O fato gerador é inexistente, que não foi cometida nenhuma falta grave pelo empregado. Certo? Pelo empregador, desculpa, nenhuma falta grave pelo empregador. E aí você pede a improcedência. Se for um recurso, o raciocínio é o mesmo. Se você está representando o empregado, você pede reforma da sentença porque houve o cometimento de falta grave e repete a tese. Se você tiver pelo empregador, você vai pedir a reforma da sentença alegando não haver nenhuma falta grave cometida. Pegou? Então é assim que a gente tem que criar o raciocínio para montar a tese. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você tem sugestão de alguma tese que você quer ver a gente trabalhando de forma mais detalhada aqui no canal, deixa aqui nos comentários também. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse aqui é o canal mais completo que você acha no YouTube sobre direito do trabalho para a prova do OAB. Aqui o meu intuito é te dar muita base para você fazer essa prova. A gente tem vídeo de direito material, direito processual, focados só na segunda fase, em peças. Então, se inscreve aqui,
compartilha com quem você sabe que vai fazer prova de direito do trabalho. E se você tiver interesse em saber mais sobre os nossos cursos, procure lá no WhatsApp, tem o número aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Até lá.